Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa. E estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Animados? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre variação linguística. O Brasil é um país marcado por diversos povos. Cada região apresenta uma característica específica, seja cultural, na culinária ou no seu jeitinho de falar, não é mesmo? Observem as regiões do nosso mapa, do mapa do Brasil. Vocês já perceberam que cada pessoa tem um jeito de falar diferente, um sotaque diferente, uma gíria diferente? Isso que nós chamamos de variação linguística, ou seja, uma variedade de jeitos de falar. Variação linguística revela formas diferentes de falar, de acordo com o nível social, de acordo com a idade, com a localização de quem fala. No Brasil, por exemplo, essas formas diferentes de falar são percebidas na fala do mineiro, do carioca, do gaúcho, do baiano, pernambucano, sulista, paulista, depende da região, não é mesmo? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o que nós falamos com muita frequência? Uai, pega esse trem aí, não é verdade? Vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram e vocês já falaram, né? Mãe, não tô achando esse trem. E o que quer dizer trem, na verdade? Né? Um carioca, por exemplo, não usa esse termo. Trem, uai, deixa disso, sou. Não é verdade? As diferentes formas de falar revelam a identidade cultural de uma região. Portanto, não existe variedade certa ou errada. Cada pessoa fala de um jeito. Depende muito da sua cultura, da sua classe social, da sua profissão. O advogado, por exemplo, ele usa alguns termos específicos da sua função, né? O linguajar, principalmente quando ele está atuando, é muito diferente de um outro profissional. Então, depende. Não podemos comparar o linguajar de um advogado com o de uma criança de 9 anos. É diferente o jeito de falar. Mas, professora, quem está certo, quem está errado? Ninguém. Por isso que nós chamamos de variedade linguística, né? Existe sim aqui no Brasil essa variação linguística. Por quê? Porque temos culturas diferentes, temos classes sociais diferentes e temos regiões diferentes. Veja nas falas do Chico Bento e de seu primo Zé Lelé. Nós notamos o regionalismo. Aqui nós temos uma tirinha, né? Tirinha é uma história curta, uma história em quadrinhos, para vocês observarem o linguajar deles. Como vocês sabem, o Chico Bento, ele fica onde? Onde que é o local que ele mora? Ele mora na área rural, né? Vamos observar o linguajar dele? Eu que não posso pensar nisso, quem me dera, disse o Zé Lelé. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí, vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Ele está todo feliz falando que ele precisa estudar muito, porque o estudo nos ajuda a ter um futuro melhor, não é verdade? É verdade, ele está certíssimo. Porém, gente, observando a escrita deles, nós percebemos que existem vários erros ortográficos, né? Nós não podemos, na verdade, escrever estudar com a letra I. Outro erro, quem me dera. Nós escrevemos me dera? Não, na hora de conversar, tudo bem, né? Ele fala alguma palavrinha errada, ele troca alguma letra, nós falamos.
Nós falamos o tempo todo, não é verdade? Às vezes a gente fala uma palavra muito rápido. Onde é que você tá? Onde é que você tá? E nós não pronunciamos corretamente onde é que você está. Nós emendamos as palavras e no dia a dia nós falamos assim mesmo, falamos algumas coisas diferentes. Mas na hora de escrever, pessoal, nós temos que ter muita atenção. Há diferentes palavras que usamos para nomear as mesmas coisas, dependendo da região do nosso Brasil. Por exemplo, percebam a imagem. É um alimento, certo? Como que vocês conhecem? Como que chama esse alimento? Será que a sua mãe também fala a mesma coisa? Você tem algum familiar que mora em outra região? Gente, acreditem, no sul, no sudeste, aqui em Araxá, a maioria das pessoas conhecem como mandioca, não é verdade? Mas esse mesmo alimento, ele tem outros nomes. Por exemplo, lá no Nordeste, eles falam macaxeira e em outras regiões também, ela é conhecida como aipim. Verdade, mandioca. Um dia eu fui comer um pedaço de bolo de uma senhorinha que me ofereceu. Mas essa senhora era de outra região, ela veio lá da Bahia. E ela me ofereceu um bolo de aipim. E eu comi, muito curiosa. Quando eu comi o bolo de aipim, eu falei, que delícia! Aí ela falou, você come mandioca? Eu falei, não, não como. Aí ela me disse assim, mas esse bolo é de mandioca? Eu falei, nossa, eu achei que o bolo era de aipim. E eu não sabia que era a mesma coisa. Aipim, mandioca, macaxeira. Percebam, todas essas palavras estão presentes sim na língua portuguesa e se referem à mesma coisa. Depende da região. E aqui, como que vocês conhecem? Qual é o nome da fruta? Mexerica, não é verdade? Aqui em Minas Gerais, nós usamos o termo mexerica. Mas vocês já foram comprar suco de tangerina? Com certeza. Na hora de comprar o suco, me arruma um suco de tangerina. E aqui, a fruta, nós falamos mexerica. Por quê? Porque tangerina, mexerica e até mesmo lá no sul, o pessoal fala bergamota. Olha só, bergamota, tangerina e mexerica, que legal, né? Outra variedade linguística que temos é quando nós nos referimos à abóbora. Isso mesmo, vocês conhecem este alimento como abóbora? Eu também, a abóbora. Mas em alguns lugares, em algumas regiões, eles chamam de jerimum. Verdade, jerimum. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Mas eu me lembro, quando eu estudava na educação infantil, que eu cantava aquela música da formiguinha. Fui ao mercado comprar um jerimum, veio a formiguinha e subiu no meu... Vocês também já cantaram essa música? Vocês sabiam que jerimum é a mesma coisa que abóbora? É sim, depende da região. Várias palavras, mesmo significado. Por exemplo, como que vocês chamam essa gostosura? Biscoito ou bolacha? Tem pessoas que chamam de biscoito, biscoito com recheio, biscoito recheado. E tem pessoas que falam o quê? Bolacha, não é verdade? Aqui nós temos um exemplo bem comum. Aqui em Araxá mesmo, eu conheço pessoas que chamam de biscoito e conheço pessoas que chamam de bolacha. Depende da região, né? Que a pessoa veio, às vezes mudou de cidade, ou a família sempre falou biscoito, ou a família sempre chamou de bolacha. Vários nomes, mesmo significado. Isso é uma variação linguística. Por exemplo, no sul, aqui na parte de baixo do nosso mapa do Brasil, eles chamam as crianças de guria, guri,
Gente, e é muito comum. Quando eles vão se referir ao menino, à menina, às crianças, eles falam, ô guri, vem cá, guria. É normal. Aqui no Nordeste, por exemplo, eles chamam os pais, pai, mãe, de painho, mainha. Eles estão se referindo aos pais? Sim. Porém, eles têm esse jeito de falar diferente. E é bem comum lá na região. Em Minas Gerais, por exemplo, aqui nessa nossa parte, ó, na partinha amarela, é super comum nós usarmos o termo uai. É verdade? Uma interjeição, né? Uai! Nós usamos também trem, trem doido. Característica do modo de falar mineiro apareceu durante o século XIX. Verdade. E vários termos apareceram aqui em Minas. Então, você pode viajar para qualquer região. Se você chegar lá e falar assim, uai, sou. Com certeza, eles vão saber que você é de onde? De Minas Gerais. Nós usamos também o termo tem base, acode eu. Uai, ai, meu docinho de leite. Onde que eu tô? Pra onde que eu vou? Uai, amo você, né? Seria amo você. Nós falamos às vezes um pouquinho emendado. Amo você. Presta atenção. Perceberam? Presta atenção. Seria presta atenção. Mas no linguajar, na hora de você falar, tudo bem. Mas na hora de escrever, presta atenção, viu? Nós precisamos escrever da forma correta. Brasil, como nós estamos falando, é um país riquíssimo em sotaques. Veja alguns sotaques brasileiros usados nos diversos estados ou regiões. Meu, oxi, massa, tchê, sou, tudo bem, sou, uai, bah, oxente, meu irmão, mano, não é verdade? Depende muito da região. A gente já escutou com certeza algumas pessoas falando assim. Ó, gente, a língua portuguesa possui uma série de regras que determinam o seu uso em situações ou ambientes formais, principalmente na modalidade escrita. É o que eu falei com vocês anteriormente. Na hora de escrever, nós não podemos escrever do jeito que nós falamos. Existem formalidades, existem várias regras na língua portuguesa. Mas por que isso, professora? O importante não é a pessoa entender? Justamente. O leitor precisa compreender o que vai ler. Então, eu não posso falar, eu não posso escrever do jeito que eu falo. Eu preciso escrever de um jeito que qualquer pessoa que faça a leitura do seu texto compreenda a mensagem. O uso dessas regras caracteriza outra variedade da língua, a chamada culta. Então, na hora de escrever ou em determinadas situações, você precisa usar a regra culta. Vai fazer um texto para a professora. Pode colocar uai, sou, e aí, mano? Não pode. Tem que escrever da forma culta, né? Usando as normas padrões da língua portuguesa. Norma culta é a forma de escrever ou falar que respeita a gramática normativa, ou seja, as normas da língua portuguesa. Temos a norma popular, né? A escrita, a linguagem popular, que é uma forma de escrever ou falar
que não leva em conta a ortografia oficial. Quando que nós usamos isso? Quando nós mandamos mensagem em aplicativos, né? Você está conversando com o seu melhor amigo. Você precisa se preocupar em escrever com formalidade? É o seu melhor amigo, você quer apenas mandar um recadinho. Então, tudo bem, se você falar, e aí, amiga, beleza? Tudo bem, é uma mensagem informal, né? É uma escrita popular. Mas se você vai escrever uma carta para o prefeito da sua cidade, para o médico, para a professora, uma carta para sua vovó, com muito carinho, você precisa usar a norma culta, escrever do jeito correto. Todas as formas de falar, de se comunicar, são dignas de respeito e de consideração. Não existe certo ou errado. Nós não podemos ter preconceito quando a pessoa fala diferente do seu jeito, né? Porque não existe certo ou errado. Não é porque o Chico Bento fala estudar que nós podemos rir dele ou falar que ele está errado. Ele aprendeu a conversar daquele jeito, na região dele é super normal e nós não podemos nunca rir das pessoas. Bom, revisando, pessoal, existem então várias formas de falar o idioma de uma nação, certo? Visto que a língua padrão de um país não é homogênea. No Brasil, por exemplo, essas mudanças são percebidas nas falas do mineiro, do carioca, do gaúcho, do baiano, do pernambucano, depende da região de cada pessoa. E nós aceitamos isso e eu acho muito legal também. Por quê? Porque o Brasil, ele é diverso, ele tem muitas culturas e com isso tem uma variação linguística enorme. Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!